Agora a São Carlos, onde o assunto de hoje não é só a Copinha. Um time tradicional da região que já esteve na primeira divisão do Brasileiro está em crise. Bom dia, Luiz Antônio Garmendia. O que é que está acontecendo com o União São João, Luiz Antônio? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos convidados do programa hoje. O União São João enfrenta uma crise bem complicada antes mesmo da Série A2 do Campeonato Paulista começar. Nada menos do que 12 jogadores foram afastados por conta de uma festa que eles teriam realizado na noite de anteontem. As informações são do presidente do clube e essa festa teria sido organizada pelos jogadores Piá e Gilson Batata. 7 jogadores já foram dispensados, entre eles o Gilson Batata. Apesar que o Gilson Batata já tinha adiantado que não jogava mais no União São João, ele nos adiantou isso por telefone, porque ele não estaria envolvido numa suposta bebedeira que os jogadores teriam participado logo após a tal festa, Marcelo. Ok, Luiz Antônio, agora vamos falar um pouco da Copinha, né? Agora, essa história de festa... A festa é boa depois de conquistar um título, né? Pois é. Antes de conquistar o título, fica mal, né? Gilson Batata e Piá. Que Piá? Aquele que era da Ponte Preta, um que era do Flamengo... Porque se for da Ponte Preta, já é um jogador com histórico complicado. Lembra do Piá, Rui? Lembro, sim. Piá não era lateral esquerdo? Não, acho que era o meio campo. Meio de campo? Jogou muito tempo na Ponte Preta. Mas não acho que não é isso, não. Fernando, eu fico às vezes pensando, o sujeito está lá na disputa, está brincando, tá jogando, sei lá, ele tem que honrar a camisa do clube, primeiro de tudo. Aí o cara vai fazer festa. Mas isso, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria. Mas pera lá, ele não teve férias, não... Isso lá no Real Madrid tá dando o que falar lá. Pois tem nego indo embora, né? Mas na Europa, né? Aqui não, aqui o cara passa a mão na cabeça, deixa continuar fazendo festa. Acho que tá faltando sensibilidade, falta mais profissionalismo, né? Porque se o cara tá pagando, tem que exigir que o sujeito possa jogar, que ele às vezes não jogue bem, depende do corpo ali da pessoa, do momento. Agora, acho que isso até é uma falta de respeito. Tenho aqui algumas informações sobre o União São João, campeão da divisão intermediária em 1987, vencendo o São José por 1-0, e aí subiu para a elite do futebol paulista. Em 88, inaugurou o estádio Hermínio Ormeto, onde funciona seu centro de treinamento. Conquistou o Campeonato Brasileiro da terceira divisão já em 88, quer dizer, pintou forte aí no fim dos anos 80, né? Em 92, subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 95, caiu. E a maior conquista veio no ano seguinte, quando conquistou o Campeonato Brasileiro da segunda divisão, retornou à elite. Nesse mesmo ano, o time júnior conquistou o Campeonato Brasileiro de Juniores, ou seja, o União, do fim dos anos 80 até o fim dos anos 90, conseguiu conquistar. Revelou o Roberto Carlos, né? Revelou o Roberto Carlos. Bem lembrado. Vinha aí de uma história, mas de repente começou uma decadência. Quando é que começa essa decadência do União São João, Luiz Antônio? Marcelo, a decadência do União mesmo até na primeira divisão do Campeonato Paulista foi há 3 anos, quando a equipe foi rebaixada, e desde então o presidente José Pavan vem tentando reorganizar o time, fazer com que as categorias de base, que sempre foram forte dele, voltem a fazer a diferença para o União São João. Esse é um momento de transição. Ano passado o União não fez boas campanhas, ele está inclusive fora da Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão. E vocês falavam há pouco do Piá, é o mesmo Piá da Ponte Preta, ele, e o presidente inclusive se dizia bastante decepcionado com o Piá, já que ele considera o Piá um amigo pessoal, frequenta a casa do presidente, e nós fizemos uma reportagem ontem, inclusive, com o União São João, e o presidente destacava o seguinte: se agora, antes de começar o campeonato, os jogadores já estão participando de festas, imagina se fica 4, 5 partidas invicto durante o campeonato, o que não vai acontecer? Palavras do presidente, ele acredita que se fosse dessa maneira, os jogadores iam acabar bebendo em campo. Olha só a situação em que está o clube. Rapaz, olha aí. Agora, o Piá é um jogador que tem um histórico de indisciplina, né? Apesar da confiança aí que o presidente resolveu depositar nele, de considerar amigo, mas é um jogador que, em passagens por outros clubes, sempre esteve envolvido. Tem nome, né? Acho que o sujeito que tem um nome a zelar deve primeiro pensar nas coisas, né? O que está certo, o que está errado. A repercussão, né, que vai ter. E a repercussão que vai dar isso também. E o Piá, eu lembro dele, é um jogador habilidoso, se não me engano, canhoto. E eu acho que é mais um talento que não consegue vingar porque se envolve em festa, assim, não está muito concentrado com o trabalho dele e tal. E, infelizmente, aqui a gente tem inúmeros casos assim, que o jogador é habilidoso, você vê que ele tem potencial, mas o caminho dele, ele se perde no meio do caminho e aí
fica pulando de clube em clube e não consegue ter uma sequência. Vamos mostrar mais gols da Copinha. Daqui a pouco a gente fala com o Luiz Antônio Garmendia sobre os grupos aí da região de São Carlos. O Fluminense do Rio lidera o grupo R, que teve gol de Romário no outro jogo da rodada. Esse é o jogo entre Ecos e 15 de Jaú. Olha quem aparece aí, livre na área, aos 10 minutos do primeiro tempo para decidir o jogo. Romário, 1-0, 15 de Jaú, foi o placar final. Bem esse Romário, né, Vanessa? Mas esse é... Só não fala muito nome que ele vai querer botar na contagem dos gols. Né? Esse aí é o Mário fazendo 1-0 para o Fluminense sobre o Trem do Amapá. Rapaz, golaço, que bola, pegou o Nedo, hein? O que a gente está vendo de golaço nessa Copinha, muito legal isso, viu? Nedo pegou na veia, mas aí vai ter mais golaço ainda, hein? Olha o drible, olha o efeito. Bonito gol do Noel, hein? Aí, hein? Acho que... Não sei. Levou sorte? Sorte. Mas o chute foi bonito, né? Foi sim. E o Léo faz o terceiro gol do Fluminense. Fluminense que também está numa situação bem tranquila, né? Vamos dar uma olhadinha na classificação do grupo R para ver a situação do Fluminense. 6 pontos, 5 gols de saldo. Isso é uma campanha que deixa o time muito perto da classificação para a segunda fase. O Ecos tem 3 pontos, pode tentar roubar a vaga do Fluminense, mas precisa ganhar do Fluminense de 6-0 para roubar a vaga do Fluminense, né? Bem complicado. Aliás, espera aí, deixa eu fazer a conta direita aqui, porque afinal de contas o Ecos vai ganhar, o Fluminense vai perder. 3 gols já são suficientes. Uma diferença de 3 gols, tem que ganhar por 3 gols de diferença para assumir o primeiro lugar. O 15 de Jaú fica dependendo de combinação de resultados e está com saldo ruim, com esses 3 pontos aí, e o Trem do Amapá está eliminado. Vamos confirmar a agenda da Copinha neste fim de semana nos canais Sport TV. Paysandu e Fluminense de Feira de Santana, às 2 da tarde, o Sport TV transmite amanhã. E às 4 da tarde tem União São João, com crise e tudo, né? Vamos ver se a crise vai afetar o time de juniores também, enfrentando o Corinthians às 4 da tarde. O Corinthians está uma máquina de fazer gol, 14 gols em 2 jogos. O Troca de Passes entra no ar às 6 da tarde, na primeira edição. Logo na sequência tem o América, atual campeão, América de São José do Rio Preto, enfrentando o Goiás às 7 da noite. E para terminar, mais uma edição do Troca de Passes às 9 da noite. Vamos aos jogos de domingo. O Troca de Passes de sábado tem o comando do Eric Faria. No domingo, 15 de Piracicaba e Sene, às 9 da manhã, programação começando cedo. Logo na sequência, às 11, tem Comercial de Ribeirão Preto e Atlético Mineiro. A primeira edição do Tá Na Área, aliás, o Tá Na Área abre os trabalhos à 1 da tarde no Sport TV e às 2 tem Taubaté e Palmeiras. 4 da tarde tem Ferroviária de Araraquara e Santos e às 6 São José e Vasco. É ininterrupto, hein? Haja pipoca. O Troca de Passes encerra os trabalhos aí sobre a Copinha às 8 horas da noite do domingo. Vamos voltar a falar com o Luiz Antônio Garmendia sobre a expectativa para esses jogos de domingo. O União tinha começado bem, né, Luiz Antônio? Tropeçou. Será que essa crise aí no time de cima vai afetar o time que está disputando a Copinha? Marcelo, a tendência, a expectativa na cidade, entre quem acompanha o União São João, é justamente o contrário, porque o presidente já falou que se não conseguir peças de reposição para a equipe principal, ele pretende apostar nos garotos que estão disputando a Copa São Paulo, embora sejam garotos até 18 anos, e nos demais que têm até 20 anos. O presidente promete resgatar a tradição do União São João de revelar talentos, porque apesar da crise dos últimos anos, o União continua revelando jogadores e negociando jogadores principalmente com o mercado europeu, com clubes menores, mas todo ano pelo menos 4 ou 5 jogadores o União São João negocia. Então agora tem um gás a mais para a moçada que disputa a Copa São Paulo, eles podem ficar de olho em vagas no time principal. E um outro detalhe, vocês falavam há pouco do Fluminense do Rio, que é líder, e aqui na região tem um outro Fluminense que é destaque, o Fluminense do Piauí. A equipe que empatou com a Ferroviária e com o Santos só depende de uma vitória sobre a pior equipe do grupo, que é o Guarani do Sergipe, para conseguir a classificação. Ferroviária e Santos fazem um confronto direto e dependendo da combinação de resultados, o Fluminense lá do Piauí, de Teresina, o time que viajou bastante, pode conseguir a classificação inédita para a segunda fase da Copinha, Marcelo. É verdade, pode ser uma surpresa, né? Surpresa que anda faltando aí nessa primeira fase da Copinha. Deixa eu mostrar aqui, antes da gente se despedir do Luiz Antônio, mostrar a cobertura que o Jornal da Tarde faz dos times paulistas na Copinha. Tricolor e Timão quase garantidos. E essa tem sido realmente uma tendência na Copinha, né, Luiz Antônio? Agora, com a segunda rodada já encerrada,
já dá para a gente dizer que grande parte dos times de ponta do futebol brasileiro começaram a Copinha em grande estilo, muitos deles com goleadas, a maioria com a classificação praticamente assegurada. Você pega aí o caso do Corinthians, que tem 6 pontos com 14 gols de saldo, né? E tropeços, a gente teve empate do Palmeiras com o Porto, empate do Vasco com Vitória do Espírito Santo e a derrota do Grêmio para o Londrina. Tá me escapando algum ou foi mais ou menos isso, Luiz Antônio? Tem também o empate do Santos com o Fluminense do Piauí, que acabou deixando o Santos a perigo. O Santos vai enfrentar a Ferroviária e precisa vencer para conseguir a classificação, Marcelo. Foi mais uma zebra, embora o Fluminense do Piauí na primeira rodada já tivesse causado muita dificuldade para a Ferroviária, mas em que pese todo o nosso respeito pela nossa querida Ferroviária aqui da região, é mais normal o Fluminense empatar com a Ferroviária do que com o Santos, né? Perfeito. Luiz Antônio Garmendia, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Redação. Obrigado aí ao pessoal da EPTV Central, que tem nos dado um grande apoio. Um bom dia para você. Um bom dia, um abraço a todos e bom trabalho. Obrigado. O pessoal está aqui comentando os assuntos do dia e tem muita gente falando da grama sintética. A grama sintética chamou a atenção dos nossos internautas. O Mário Flá diz que esse gramado está sendo usado na Liga dos Campeões da Europa, que Inter de Milão e Spartak de Moscou jogaram lá na Rússia. Bom, na Rússia faz até algum sentido, né?